um bate-papo de amigos, tá? Levando informações para amigos também, tá? Psicologia em 1991. Aí, em 1997, eu comecei com a clínica, fui presidente do Conselho de Entorpecentes aqui na cidade, o COMEN, participei da Escola de Paz do Brasil, e daí eu fui fazer cursos de especialização de grupo terapia, e daí, nesse processo todo, estudando psiquismo, aí fui para psicanálise, que daí eu fiz um estudo mais aprofundado na psicanálise, que é uma formação de 5 anos, e agora, recentemente, eu fiz uma de 8 anos em psicanálise também, estudando um autor só, que se chama Winnicott, que é um autor inglês, um psicanalista já falecido, mas que ele estuda muito essa dinâmica do cuidado, como saiu na cartinha, de visitar o coração da pessoa no mais profundo, visitar lá a criança pequenininha. Às vezes o problema de uma pessoa é de quando ela era bebê, às vezes o problema é no parto. Então, essa compreensão, que é essa minha última formação agora em psicanálise, sobre o Winnicott. Então, é um pouquinho aí da minha história. E segui a carreira de ginecologia e obstetrícia por amar, passei por cirurgias, mas eu amava ver as crianças nascer, o cuidado que eu tinha com a mulher, o carinho. Então, fui me identificando e fiquei muitos anos. Aí, a própria profissão foi me dando oportunidades de ver assim que eu estava cuidando dos pacientes, mas faltava alguma coisa para me interagir com meus pacientes, porque tinha depressão pós-parto, nós não tínhamos medicação naquela época, não tinha antidepressivos, hoje ainda se reluta em usar para gestante ou no pós-parto, tivemos muita depressão pós-parto, porque a gente está faltando alguma coisa. Aí tive o prazer de conhecer a medicina chinesa e a acupuntura, aí voltei a estudar, fui para a Escola Paulista de Medicina, fiquei 5 anos lá fazendo medicina chinesa e acupuntura, porque uma frase que me calou dentro de mim, que as emoções causavam doença. Então, o nosso corpo, ele passa por transformações sempre, de bebê para criança, de criança para adolescente, O adolescente está fazendo um luto do corpinho de criança. E a gente vai fazendo lutos do nosso corpo o tempo todo. Então, a gente tem que se haver, emocionalmente, psicologicamente, com as mudanças que estão acontecendo. E se a gente não dá conta de assimilar toda a mudança que a gente tem, a gente pode ficar deprimida, E aí a grande ida aos médicos para cirurgias plásticas, numa dificuldade de aceitar as mudanças. E aí a pessoa ela fica aflita, agoniada e procura voltar naquilo que era antes. O que é isso para a gente, que estuda isso? É uma dificuldade de aceitar as mudanças, as perdas. E quem não consegue fazer essa assimilação fica deprimido, porque a depressão é isso, que é um grande fator na menopausa. Existe no DSM-5 toda a classificação das patologias. O DSM-5 é um livro onde é apresentado cada patologia e os traços. Então, se uma pessoa ela pegar o livro, ela vai ler, pode ser que ela se encaixe em várias questões ali. Então, isso é uma coisa bem importante. Igual na época da faculdade, quando o professor falava alguma coisa, todo mundo ficava, será que eu tenho isso? E todo mundo ia encontrando coisas que tinham a ver com aquilo que falava. Então, isso que você falou é bem importante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente fala aqui, quem está nos assistindo, nos ouvindo, não fala assim, bom, eu tenho isso, então quer dizer que eu tenho TDAH? Eu tenho isso, então eu tenho depressão? Porque, na verdade, todo mundo tem esse monte de coisa. A grande questão é quando isso fica prevalecendo, fica muito intenso, atrapalhando a vida da gente, Então, aí que a gente tem que se atentar. Mas nós temos que tomar esse cuidado, porque senão a gente vai achar que a gente tem tudo. Sempre. Porque a gente tem um monte de coisa mesmo, Agora, para ter realmente um diagnóstico, para ter alguém assim que realmente possa auxiliar, a melhor pessoa é o médico, é o terapeuta, para poder ajudar a identificar. Não existe a tampa da panela e nem existe a metade da laranja. Por quê? Vou explicar. Porque nós temos que ser laranja inteira, para daí encontrar uma laranja inteira. Se a gente está pela metade e encontra a outra metade, daí que a gente vai se tornar inteiro com a outra metade que a gente encontrou. Qual que é o problema aí? Quando essa metade sai de cena, ou se separa, ou morre, aí volta pela metade de novo. Aí essa metade aqui, ela sofre. E daí o que acontece? A gente vê isso muito na clínica. Essa pessoa que ficou pela metade não aguenta, por exemplo, uma morte. Ela morre também para encontrar com a outra metade. Isso a gente chama de melancolia.
Então, por isso que a gente costuma dizer e rir, né, tampa da panela, metade da laranja, mas o conceito é que a gente precisa ser inteiro primeiro, para quando a gente encontrar com alguém, não fazer assim, como se fosse a mão, né, juntando, porque na hora que o outro sai, fica todo o espaço. A gente tem que estar fechado para na hora que encontrar o outro, a gente caminhar junto, mas quando esse outro sair de cena, a gente permanece. Muito grata sempre pelos convites e oportunidades de conversarmos sobre a psicologia e a psicanálise. Eu me chamo Josiane Cristine Ramos Ferreira, meu telefone é 19 99746 1390. Obrigada.